Oi, gente, meu nome é Alana e eu só descobri um final dos livros que eu já li da Agatha. Meu nome é Larissa, eu já descobri mais de um, mas errei a maior parte. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a história da Agatha Christie. Vamos pincelar um pouquinho sobre sua história, porque a história dela é uma história bem densa. E vamos falar basicamente da nossa experiência como leitores dela e quem sabe problematizar um pouquinho também aí o contexto dos livros dela. Que a gente gostaria de ler antes de começar a falar sobre a nossa rainha do crime. E se você não sabe, você pode também enviar um e-mail para aleituraCria@gmail.com e vai deixar a gente muito feliz, tá? Se você enviar um e-mail. E é só especificar lá que você está autorizando, né? Para que a gente leia o e-mail aqui em algum episódio, né? Então, Vamos para os e-mails. Isso. A gente recebeu um e-mail do Marcos Bandeira. Muito obrigada, Marcos, pelo seu e-mail. E aqui no e-mail ele diz: boa noite, meninas. Vocês simplesmente mandaram muito bem nesse primeiro episódio sobre o livro Mentirosos. Fiquei instigado a ler o livro, mesmo tendo escutado o episódio até o final. Desejo muito sucesso para vocês. Voem. Beijos. Eu acho que, pelo que deu a entender aqui, ele ouviu sem ter lido o livro, né? E a gente recebeu spoiler. Mas você só pela boa vontade dele em mandar um e-mail pra gente, sinta-se à vontade para participar de um podcast futuro, com a gente. Obrigada, muito obrigada pelo carinho, pelo e-mail. E isso faz muita diferença aqui pra gente. Então, se você quiser também, pode enviar um e-mail, tá? Por favor. Mas se for um episódio com spoiler, é recomendado que você primeiro leia o livro. Isso. Então, acho que para começar, a gente podia falar um pouquinho de como a gente conheceu a história da Agatha, né? Eu vou passar as palavras para minha irmã, porque foi ela que me apresentou, então... Eu já conheci o nome da Agatha há uns anos atrás, né? Eu acho que eu não era tão ligada ao mundo dos livros, mas eu já conheci o nome dela. Acho que todo mundo acabou ouvindo, né, falar um pouco dela em algum momento da vida. E eu trabalhava no comércio e uma vez eu conversando com uma cliente, eu não sei porque eu perguntei, a gente estava falando sobre livro, eu perguntei se ela já tinha lido algum livro da Agatha Christie, porque eu queria ler, eu nunca tinha lido. Ela, nossa, já li todos os livros dela, ela falou assim pra mim. E pra quem não sabe, a Agatha tem cerca de 100 livros aí, né, se bobear tem até mais. E eu, nossa, que incrível, eu vou trazer algum livro pra você. E perto desse trabalho tem ainda, né, uma barbearia e lá vende livros assim usados com um valor assim em conta. E ela, toda vez que ela ia lá, nessa loja que eu trabalhava, ela levava 1 ou 2 livros da Agatha pra mim, livros de sebo. E eu ganhei uns 15 livros dela, mais ou menos, todos de sebo, alguns assim bem, até com as páginas bem precárias, mas assim, é um sentimento especial para mim ler um livro da Agatha de sebo, um livro antigo, criou outra experiência para mim. E pelo carinho dela, pela atenção dela, eu virei fã da Agatha. E quem sabe não tenha sido aí que a minha paixão pelos livros, né, se calcificou, porque eu já lia desde nova, desde adolescente. Só que eu parei de ler depois que eu fiz faculdade, depois fiz pós, e eu só lia tudo relacionado à minha especialização. E aí eu parei mesmo de ler, não tinha tempo para ler nada por lazer. E eu lembro que eu até falei com ela, agora eu tô terminando a minha faculdade e vou conseguir ler.
E eu li muitos livros naquele ano, só li livros da Agatha. Eu fiz até uma listinha de todos os livros que eu tinha, porque ela pediu pra eu fazer, pra ela não me dar nenhum livro repetido. E acabou que eu li muitos livros que ela me deu, mas ainda tem livros aqui que eu não li, que ela me deu, porque isso acabou desencadeando em mim a vontade de ler outros livros também. Então, deixo até o meu carinho por ela aqui registrado, porque ela me incentivou bastante a ler. Primeiro que eu comecei, a Agatha foi a autora que me iniciou nos livros de suspense e hoje em dia é o meu gênero favorito. Então, eu devo bastante ao carinho dessa amiga e devo muito também aos livros da Agatha, porque com certeza isso fez com que a minha paixão por ler aumentasse. E a Lara falou, né, porque ela não conhecia a Agatha, mas foi também através dessa minha amiga que me apresentou a Agatha, que eu pude apresentar a Agatha para minha irmã. Isso, e eu sempre fui muito de romance, eu gosto muito de ler romance, eu devoro rapidinho. E aventura também, né, a gente começou lendo, o nosso livro que realmente chamou a gente pra leitura foi Harry Potter, então eu sempre gostei muito de aventura e suspense, eu nunca tinha lido, então foi uma experiência nova, mas assim, é viciante, você acaba de ler um livro dela, dá vontade de ler outro livro, justamente para você tentar adivinhar qual é o plot da vez, né? Eu gosto muito de suspense e foi com a Agatha que eu aprendi a entender melhor esses livros de suspense e me interessar mais. E a Agatha teve uma vida aí conturbada também. Primeiro que a Agatha, ela foi uma autora, né, que se colocou ali, colocou o nome dela ali. Ela usou um pseudônimo, mas assim, ela não usou nenhum pseudônimo masculino. Ela usou um feminino. Tinha ali, ela não usou nenhum pseudônimo masculino, ela usava era Mary West McCott, tá? Mais ou menos assim, esse nome. E eu acho isso bem, bem legal, porque a Agatha nasceu em 15 de setembro de 1890. E ela faleceu com 85 anos e ela faleceu ali já escrevendo, tá? Ela escreveu até a na morte década dela. de 70. E ela não deixou que o fato dela ser mulher na época que ela nasceu atrapalhasse o sonho dela, né? Se você for percorrer pela história dela, dá pra ver que ela era uma mulher bem empoderada. E quando eu falo empoderada, eu não digo nem nas lutas de classe, né? De reconhecimento e respeito ao próximo, digamos assim, mas quanto à vida dela mesma, ela sempre agiu, sempre teve muita liberdade nas suas ações, em suas obras até, ela não... Parece que foi uma pessoa que não se intimidava com esses obstáculos da sociedade, sabe? Pelo fato dela ser mulher. Isso é bem interessante quando você vai conhecendo a história dela. Ela começou a escrever em 1916 e o livro foi publicado em 20 pela editora Bodley Head e vendeu cerca de 2.000 cópias após ser rejeitado por 6 editoras. Então, assim, se você for ver toda a história de sucesso, sempre tem uma história... sempre tem histórias de dificuldades, né, por trás. Tem um vídeo que a Beyoncé fala que para ela ter vencido todos os prêmios que ela venceu, ela perdeu, sei lá, 3 vezes aquele número, sabe? Então ela perdeu muito para ela vencer o que ela venceu. E isso também acontece com muita gente, né? Todo mundo que tem a sorte de conseguir de primeira, né? E aconteceu com a Agatha também. Ela foi rejeitada aí por 6 editoras, mas depois que ela deslanchou, acredito que muitas editoras brigavam para publicar os livros dela. E é interessante que em 1912 ela se casou, né, com o Coronel Archibald, né, que foi o primeiro marido dela. E no início da Primeira Guerra Mundial, eles
atuaram na guerra e ela atuou principalmente em hospital, em farmácias, né, estabelecimentos de saúde. E nesses estabelecimentos proporcionou porque ela tivesse muito conhecimento sobre o uso de venenos e medicamentos. E quem lê as histórias da Agatha vê que ela faz bastante uso deles como uma cena, como uma arma do crime, né? Sim, ela ali é o principal ferramenta, eu acho, né? Sim, assim, não vou falar principal, mas na maioria dos recorrente, livros é o uso dos venenos. Isso é interessante falar o uso dos venenos. Tem um outro livro que se chama, que não é da Agatha não, se chama Lady Killers. E ali ele fala uma história de todas as mulheres que foram registradas, né? Foram presas e que eram psicopatas. Uhum. E o principal modus operandi dessas mulheres, né, era o uso de venenos. Por quê? Porque o uso de venenos, segundo o livro, é uma forma inteligente, silenciosa de você cometer um crime, né? Então, aí eu acho que é uma forma bastante até feminina, assim, se a gente pudesse estereotipar aí uma forma feminina. Porque, imagina, eu não imagino nenhum homem matando com veneno. Claro que existe, tá? Eu tô, assim, generalizando. Mas nas histórias, assim, na literatura, é muito mais uma questão de silenciosa, força, né? A arma é um símbolo da força e veneno é uma questão silenciosa e tal. Isso. Então, realmente ela acabou utilizando esse conhecimento dela, né, nos livros. E tem um livro que eu não sei se tem apenas um, tá? Mas é um livro muito bonito, que é um dicionário de venenos da Agatha Christie. E ali com certeza vai falar sobre a história dela e tal, mas fala também sobre essa questão aí dos venenos, né, do uso dos venenos e todo tipo de pesquisa que ela fazia para embasar ali os livros dela. É muito interessante. E continuando na história dela, né, ela se casou e certo momento o marido dela chegou para ela e falou que ele estava traindo ela e que ele iria viajar, né? Ele ia sair com a amante. Decorrente a essa confissão dele, ela simplesmente desapareceu. Encontraram o carro dela em um lago e ela não tava, né? Pelo visto, ela não levou a filha, né? Porque eles tinham uma filha pequena. Ela ficou bem desconcertada ali, né? A gente não sabe, na verdade é um mistério até hoje, né, o que aconteceu. Isso. Mas ela ficou bastante desconcertada e ela sumiu por 10 dias, né? Tem algumas fontes dizem 11, outras fontes dizem 10. Foi por esse período aí. E ela era tão Agatha Christie, né? Até na vida dela, realmente, que ela deixou algumas pistas sem sentido para trás. Aí também não dá pra saber se ela fez isso de forma proposital ou se ela fez isso sem querer, mas ela... Porque imagina, naquela época não tinha tanta coisa, tanto estímulo que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia a gente tem muito estímulo visual, auditivo, estímulo para tudo quanto é lado. Então, imagina, faz um exercício mental. Na época da sua mãe, do seu avô, ou até na época que você era mais criança, você assistia uma novela e as pessoas ficavam falando daquela novela por horas, por dias. Hoje em dia, nada prende a nossa atenção assim, porque tem muito estímulo, tem internet, tem vários estímulos. Então, imagina, uma autora de mistério, naquela época ela já tinha uma certa fama, sumiu e deixou pistas. É claro que eles viram como pistas, mas pode ser que não tenha sido pistas. É só pelo fato dela ser uma autora de mistérios, isso já leva a pessoa a entender que aquilo são pistas. Isso. Né? E eles falam que eram pistas desconexas. E é interessante que eles usaram até de aviões para procurar ela e não era nem comum na época. Essa foi a primeira vez que eles usaram aviões para procurar alguém desaparecido na Inglaterra e ela moveu tudo isso para que... Não para que encontrassem ela, acho que ela só teve mesmo precisava fugir, né,
dessa sensação que ela teve aí, desse gosto amargo que ela teve aí com o ex-marido dela e teve várias movimentações, né? Pediram até pro... Até o Arthur Conan Doyle, que é Isso. o autor do Sherlock Holmes, entrou nessa investigação. E também aconteceu uma primeira pista, né, que a polícia londrina encontrou. Foi um carro que bateu numa árvore nas proximidades da cidade de Guildford. E o carro, ele sofreu danos, assim, bem pequenininhos, nada sério. Mas tinha ali dentro do carro luvas e um casaco de pele. E depois eles, investigando, descobriram que os documentos do carro, eles estavam no nome do Archibald Christie, que era o esposo da Agatha Christie, né? E depois eles perceberam que o carro, na verdade, era da própria Agatha Christie. Então, a escritora havia saído na noite anterior, por volta das 8h45, e depois eles acharam esse carro batido numa árvore, com luvas e com um casaco dentro do carro, mas sem ninguém. E o carro era dela. E aí encontraram ela dentro em um hotel, né? E o nome da reserva era o nome da amante. Isso aí. Que ela pôs propositalmente. É bem louco, assim. A polícia, ela acabou descartando ali a hipótese de um sequestro. E é o que Lara falou, né? Não demorou muito para descobrir também que o Archibald estava num relacionamento extraconjugal com Nancy Nelly. E aí ele acabou se tornando, como sempre acontece, né, o principal suspeito ali do desaparecimento da Agatha. E o sumiço da Agatha fez, assim, a sociedade londrina entrou ali em combustão, né? Tava todo mundo falando disso, pensando nisso. E foi aí que o escritor, né, o que eu falei aqui, o Arthur Conan Doyle, entrou nas investigações. A Agatha foi então encontrada, né, 10 dias depois, segundo a pista de um músico, né, descobriu que ela estava hospedada em um hotel de luxo, né, igual Lara falou sobre o nome. Aqui tem uma divergência, porque algumas fontes falam que o nome da moça era Teresa Nelly, outras era Nancy Nelly, não sei qual era o nome verdadeiro da amante do Archibald, não. E a Agatha entrou nesse hotel e falou que inventou uma história, né? Deu um nome falso, falou que era da África do Sul, mas alguém ali acabou reconhecendo ela. Então, mesmo depois de 94 anos, ainda não, né? Após aquele fato lá, né? Hoje em dia faz muito mais tempo. Isso. Não se sabia o que realmente aconteceu. O que aconteceu com a Agatha. O que você acha que aconteceu, Lara? Você acha que ela teve um trauma muito grande, fez de propósito, deu uma zoada em todo mundo? Eu acho que a Agatha, pelo que a gente lê dos livros dela e vê um pouco da história dela, eu acho que ela era uma pessoa excêntrica. Eu acredito que ela tenha feito propositalmente. Claro, ela deve ter se sentido muito doída com o que aconteceu e ela queria que eles sofressem um pouco também, acredito. E muitas pessoas sofreram no meio do caminho. E o mais interessante é que, mesmo depois do ocorrido, eles ainda levaram 2 anos para se separar. Eu acho até que ela quis dar Eu acho que ela quis também fazer um tipo de laboratório para algum livro dela, sabe? Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, de repente, o que acontece? Fez um teste. Porque na merda ela já tava, né? Então, e ela movimentou Londres, porque se alguém duvidava da força dela, nesse momento ela falou a quem veio, né? Isso. Ela se casou de novo depois, né? Ela escreveu o Expresso Assassinato no Expresso do Oriente, realmente numa viagem naquele trem que, se não me engano, até hoje em dia essa viagem é famosa. E foi por causa dela também que se tornou tão famosa até hoje, né? Se não me engano, esse é um dos livros mais famosos dela, é Assassinato no Expresso do Oriente. Você viu o filme, Lara?
Com o Johnny Depp? Vi, sim, Viu? vi. Você já leu esse livro? Então, eu fiquei muito desanimada de ler esse livro porque Por eu causa vi do o filme filme. primeiro, Sim. Eu também. Esse é um livro que eu não gosto da Agatha, gente. Não gosto mesmo. Eu vi o filme, não quis ler o livro. Agora eu não lembro até se eu li ou não o livro. Eu li. Que você leu isso. Eu não gostei. Muito personagem. Acho ótimo que você fala que não gostou e nem Não lembra se gostei. realmente leu o livro. Não gostei. Muito personagem. Não deixou aquele gostinho de quem será que matou a pessoa. Não tive interesse, já tava entediada, já não queria saber quem matou, não. Só fiquei entediada mesmo, então não gostei muito, não. O filme em si também não chama muita atenção. Não, É interessante. É pelo boom do Johnny Depp, né? Eu acho. Eu também acho. Agora, quero falar também, já que a gente entrou na seara aí do filme, quero falar sobre o Poirot. Primeiro, eu tenho um certo apego com o Poirot, gente. Porque pra mim, ele gosta de ver o circo pegar fogo e ficar sentadinho com o cachimbo dele. E eu adoro isso nele. No filme, eles escolheram um ator um pouco mais novo pra fazer o Poirot, né? Porque o Poirot é um velhinho, né? E no segundo filme, Morte no Nilo, que eu também não gostei, eles criaram ali uma desculpa, uma justificativa pro bigode do Poirot, e aquilo... Nossa, aquilo... Eu nem vi o filme. Eu não quero dar spoiler pra vocês, não. Mas, gente, não tem nada a ver, tá? Quando vocês forem ver o filme, aquilo não é verdade. O bigode do Poirot é o símbolo dele. É a marca dele. É a marca dele. E vários personagens, às vezes, chegam pra ele e falam sobre o bigode dele. E ele... Dá pra ver que ele é muito orgulhoso do bigode dele. É o símbolo dele, entendeu? É só muito isso. vaidoso com o bigode. Qual o problema de fazer um personagem que gosta muito de alguma característica dele e aquilo se torna a assinatura dele? Aquilo é uma coisa dele. Então, não gostei daquela justificativa boba que eles fizeram pro bigode dele. O Poirot também não é sentimental igual é no filme, não, tá? Ele é racional. Aliás, a Agatha não trabalha os personagens dela, né? A proposta dela é livro de suspense. Exatamente. E às vezes ela dá migalhas de como o personagem é. O Poirot, ele é o personagem dela mais bem estruturado de todo o universo dela, porque Mas a gente não entende... a Miss Maple, né, que é a outra, né, que a Miss Maple é muito mais, assim, meu predileto é o Poirot. Até porque eu li mais livros dele do que eu só li um livro Mas da a Miss Maple, ela é muito mais humana. Ela é muito fofinha e ela é muito mais... inteligente. E ela é muito inteligente, Porque ela não trabalha com isso, ela acho só usa mesmo o raciocínio dela, a lógica. Eu acho que ela é mais inteligente do que o Poirot. Tem um livro que eu li dela, eu acho que foi Um Crime Adormecido. Esse livro é muito bom. Que é muito bom, que é com ela, não é? Eu acho que é com ela. Ela, o que ela faz? Esse aí eu descobri. É o único que eu lembro que eu descobri. Eu falei que só descobri de um, mas esse eu descobri mais ou menos também. Só que, enfim... Não dá pra prolongar muito. É porque é muito livro. Eu já li... eu li 20 livros. Eu não li nem 20 livros da Agatha. E ela tem 80. Então, assim, é uma meta aí. Mas já vou falar porque que eu dei uma desanimada de ler a Agatha também. Tá? Apesar de gostar muito, porque eu desanimei. A Miss Maple, ela é muito inteligente. Então, nesse livro Um Crime Adormecido, ela guia ali a personagem, pra personagem descobrir o que aconteceu com ela. Isso é muito inteligente. O Poirot, ele fica assim, o livro todo ele fica assim, eu acho que eu sei o que aconteceu. E aí ele fica, eu acho que eu sei. Entendeu? Então ele fica nessa. E no final tu fica assim, eu acho que ele sabe, né? Ele deve saber. Pelo jeito dele ele sabe, mas ele só revela no final. Eu só li, como eu falei, eu só li um livro da Miss Maple, ver se eu tô enganada. O Poirot, ele realmente fica jogando assim, incógnitas o livro todo pra você ir pegando. Até que no final ele junta a galera toda e fala, olha, é isso, de uma forma bem prolongada, ele dá todos os detalhes. A Miss Maple, ela não faz isso, né? Eu não lembro eu li 2 livros dela só. Eu li esse e li um de contos, mas ela é mais... Ela fica assim...
não dá a Ela entender. induz, né? Ela fornece caminho, assim, isso que eu pegava mais na história dela, que ela fornece caminho e o Poirot, ele fica colhendo informações e fica ele com os botões dele, né? Isso. E ele não explana as coisas que ele tá pensando, ele deixa pra falar tudo quando ele tem realmente Sim. certeza que é aquilo. Exatamente. Eu sou muito apegada a esses personagens, era um xodózinho da Agatha, né? E ela fez questão de dar um final pra eles antes que ela falecesse, né? Tanto o Poirot, que eu já li o último livro dele, que é Quando Cai o Pano, e... Ah, tu já leu Quando Cai o Pano? Já. Eu não sabia, não. Foi do box que Nossa, você me deu. Mas Agora da Miss Maple não li. tu leu sem saber que era o último, ou tu leu... Não, Tu tá leu escrito, sabendo? é o último caso do Ah, Poirot. eu tenho medo Ele de ler. ele é bem triste. Não quero ler, É não. bem triste. E porque ela fez Sou questão, apegada. né, de dar um final pra esses personagens Sim. justamente pra... É dela, entendeu? São meus filhos, ninguém pode ter direito sobre eles. A Agatha era ciumenta. É. Ela era ciumenta Era dos apegada. personagens dela, bem apegada. E não é pra menos, né, gente? A mulher escreveu aí personagens icônicos e ninguém pode tirar tudo que ela fez, né? Tudo que ela representou aí pra literatura. Ninguém pode tirar isso dela mesmo, não. Isso. É muita coisa pra falar da Agatha e eu não sei se a gente tá honrando aí toda a história dela. Mas falando coisas boas, antes de passar pra questão dos livros dela, né? Já que a gente falou sobre... A gente falou aqui sobre a história dela e tal. Acho que compensa a gente falar também de uma situação que é polêmica. E qual é a situação? A Agatha, ela tinha aí problemas que a gente sabe que eram questões também da época dela. A gente sabe que eram, mas a gente nunca pode passar pano para preconceito e em momento algum da história. Tem vários livros que a Agatha é xenofóbica, Isso. muito machista e racista também. Sim. E é muito triste isso, porque de todas essas coisas horríveis, eu não entendo nenhuma dessas situações, porque ela era assim, mas principalmente eu não entendo porque ela era machista, sendo uma mulher que com certeza devia enfrentar aí várias situações por ela ser uma escritora mulher, né? Então eu não entendo. Eu entendo ela ser racista, não defendo ela ser racista. Eu entendo porque ela era uma mulher rica. E a sociedade londrina, a gente sabe que a Europa é muito racista, né, gente? A gente sabe, a Europa é racista. Não tô passando pano. Eu tô falando que eu entendo pela conjectura dela, pelo ambiente que ela convivia. A época. Mas eu não entendo o fato dela... E xenofobismo, gente, Europa, até hoje, tá? Sim. A Europa é extremamente xenofóbica até hoje. Imagina naquela época. Aliás, o Morro dos Ventos Uivantes, eu tô toda hora citando esse livro, né? Eu fico imaginando por que o livro só funcionou pra mim, porque no meu coração eu imaginei que a autora, naquela época, muito tempo atrás, ela estava fazendo críticas ao xenofobismo de Londres, né, da Inglaterra. Nem sei se de fato ela fez isso. No meu coração ela fez críticas, por isso que o livro funcionou pra mim. Mas isso é uma coisa que me incomodou bastante, que foi o fato da Agatha dela ter tantos problemas, né? Ter tantas questões nos livros dela. Então, exemplo, tem um livro que eu li dela, A Extravagância do Morto, e é um livro que me incomodou demais, porque tem um xenofobismo bem forte e tem também a questão do machismo nesse livro. Então, isso me fez desanimar um pouco da Agatha. E eu lembro que eu comecei a ter essa visão depois de um tempo, sabe? No começo não tinha tanto essa visão. Depois eu fui
desenvolvendo esse pensamento. Então, isso acabou me desanimando. Hoje em dia, eu ainda leio Agatha, mas eu leio com um pensamento totalmente diferente e eu faço críticas. Então, todo livro que eu leio, eu faço uma resenha. Então, eu acho importante sempre pontuar as críticas mesmo, sabe? Ela foi uma mulher, uma autora muito importante, isso sem dúvidas, mas a gente nunca pode deixar de pontuar o lado negativo também das coisas. Não é porque a gente gosta que a gente tem que só falar do lado bom. E esse, infelizmente, é o lado ruim, né, da Agatha. O que as editoras podem fazer? Eu vou reeditar o livro? Vou mexer na escrita da autora? Eu não acho que isso seja legal. Não. O que eu acho que é ideal fazer... Quer publicar o livro dela? Publica. A gente adora livro de capa dura. A gente adora uma nova reimpressão. A gente adora, né? Publica, mas faça uma edição nos livros, sabe? E coloque notas de rodapé, demonstrando que a editora não é conivente com aquele tipo de pensamento. Nos livros da Anne, né? Da Anne de Green Gables e adiante... Ele é um livro muito puro, tem lindas histórias, é uma mensagem muito bonita, porém é um livro de época e a gente sabe que ele não está livre, né, de aparecer algumas coisas agradáveis. E a própria editora bota no rodapé, olha, não concordamos com o que está sendo dito, eram pensamentos da época pela autora, mas eles não podem omitir uma coisa que foi escrita lá atrás, porque é claro que vai perder um pouco a integridade da obra no todo, né? Então... E é errado também, porque a história tá aí pra gente estudar, pra gente entender, compreender e não repetir os mesmos erros. Se a gente apaga fatos tristes, horrorosos da história, como que a gente vai aprender? Então, assim, tem que deixar sim, tem que causar, que isso cause estranhamento nas pessoas. Quando isso causa estranhamento e revolta, significa que a gente está indo para o caminho certo. Então, eu acho que isso tem que continuar nos livros, sim, e que tenha sempre uma nota de rodapé. Não precisa passar pano para ninguém, não. Eu só falo, olha, isso aqui não reflete os nossos propósitos, os nossos conceitos, o que a gente acha que são bons... são os nossos princípios, né? Isso, que não reflete os nossos princípios. Então, esse é o ponto negativo da Agatha pra mim. Isso. E é muito difícil que, pelo menos eu, que já li bastante livros da Agatha, a gente acaba confundindo um pouco as histórias, né? E muitos deles têm, o que eu mais identifico é a xenofobia. Sim. Com o próprio Poirot. Aí a gente pensa, será que é uma crítica dela? Porque é um personagem que ela ama e é explícito que ela ama ele. Será que é uma crítica da sociedade com ele por ele ser francês e ela ser britânica, né? Os personagens sempre serem britânicos. Na verdade, ele é belga. Isso, belga. Ele, se não me engano, eu não sei. Ele fala francês? Eu não sei, mas ele é belga. Ele francês, mas é da parte... isso aí, ele é belga. E aí você fica pensando, fica em conflito. Será que é uma crítica dela? Só que aí tem alguns livros que você vê, não é crítica. Parece que é a opinião dela. Porque uma coisa é o personagem comentar, fazer um comentário, você pensar, isso é crítica. Outra coisa é o próprio narrador fazer um comentário. Porque o narrador, no momento da escrita, eu imagino que é um momento que ele tem para falar diretamente com o leitor. Não é a opinião de ninguém, é a opinião do narrador. E tem um livro em especial, que eu não lembro qual foi o último que eu li. E esse trecho, ele não é spoiler. Não muda a história. Ele é tão relevante que ele não precisava estar ali. Ia ser muito mais enriquecedor para a história. Ele não está ali. Tem uma personagem, né, que você vai ler os livros da Agatha, sempre tem um personagem que se destaca mais, né? Essa personagem em si, ela trabalhou na guerra e isso deu para ela uma sensação de viver sempre na adrenalina. Ela não conseguia mais viver num ambiente calmo, para ela não fazia mais sentido. E o noivo dela era extremamente calmo, era humilde, e ela não estava se sentindo
ela não estava conseguindo se identificar com o noivo dela. Aí ela acaba conhecendo um rapaz que faz o estilo bad boy, né? Ele é todo errado, todo meio vilão. E ela acaba se apaixonando por ele. Aí, com o decorrer da história, né? Esse noivo dela bate nela. Ela acaba apanhando dele. E aí a gente pensa que ela ia sentir uma repugnância por ele. E aí no final do livro, quando já foi assim solucionado, já não tinha mais nada para acrescentar na história, já tinha fechado. Ela vai atrás desse noivo dela que bateu nela e ela pede para voltar. E ele se entendeu, mas você vai me perdoar? O que eu fiz é imperdoável. E ela, não, era isso que eu precisava, eu preciso desse perigo. Eu preciso dessa sensação de perigo, adrenalina. E eu percebi naquele momento que você realmente me ama. Ou seja, pra quê? Com que intuito isso, entendeu? Fez uma apologia a uma violência, a um relacionamento tóxico, Sim. abusivo. Pra nada. Não faz importância pra história, não é bonito, entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido nem pra história de vida dela, que a gente viu aqui agora, que ela não tolerou, claro, a traição do marido, ela iria tolerar isso. Ou, quer dizer, a gente não sabe também se ela chegou a tolerar isso, né? Então... Eu acho que se é uma história que desde o começo se propõe a ser uma história para problematizar uma questão dessa, e que seja uma forma de crítica, né? A gente entende, mas realmente ela não fazia esses tipos de críticas. E eu vou falar porque eu acho que toda essa parte de xenofobismo e de machismo dela não era uma crítica. Tem uma personagem dela que as pessoas dizem que é o alter ego da Agatha, que é a Ariadna Oliver. Isso. E ela aparece na Noite das Bruxas, ela aparece no livro Os Elefantes Não Esquecem, deve aparecer em outros livros também. É uma coisa legal da Agatha que provavelmente ela foi a primeira autora a fazer easter eggs e fazer crossover nas suas próprias histórias. Eu acredito que nenhum autor tenha feito isso antes dela, não. Acho que ela foi a pioneira. Ela mistura os personagens dentro... Ela criou um verdadeiro universo dela. Então, ela faz crossover entre os personagens dela. Ela faz easter eggs. Acho isso incrível dela também. Mas voltando pro fato da Ariadna Oliver ser ali um alter ego dela, no livro Os Elefantes Não Esquecem, essa personagem tá num evento que fizeram pra homenagear essa personagem. E as pessoas ficam em cima dela, ficam assediando ela e fazendo algumas críticas e dando pitaco no livro dela. Então, eu acho que isso foi uma crítica, sabe? Uma crítica bem nítida do que ela deveria passar ali, né? Devia estar passando com as pessoas que ela ia numa... Aí essa personagem, ela nem tava indo mais, não ia mais em lugar nenhum, porque ela não aguentava as pessoas perguntando as coisas pra ela. Então, eu acho que isso aí foi uma crítica que a Agatha deve ter feito pro jeito que as pessoas tratavam ela, que a gente nem pesquisou aqui e nem sei se tem esse tipo de registro, né? Então isso eu vi como uma crítica, mas as outras partes dela eu não via como crítica. Então eu acho que era uma coisa que fazia parte do pensamento dela, e que se ela passou por tudo isso depois que ela descobriu que o marido dela estava traindo ela, e mesmo assim ela continuou casada por alguns anos, a gente entende que ela tinha um tipo de sentimento não tão saudável ali no relacionamento, que realmente quando um autor, ele acaba refletindo, né? A vida dele acaba sendo refletida um pouquinho nas obras dele. Então, eu acho que não era crítica mesmo, não. Isso só reforça que ela parecia ser uma pessoa bem excêntrica mesmo. Com opiniões fortes e errada. Em vários momentos, né? Então pra ler Agatha Christie é isso. Você precisa ler os livros dela, ler a obra dela, julgar a obra dela na obra dela, sabe? Isso. Livro por a livro. História em si, e assim, entender que vai encontrar algumas falas desagradáveis, né? Mas sim, que tem que foca no livro, foca no livro. E foca naquilo que você acredita, nos seus princípios, no que você sabe que é certo, né? E se você for passar indicação para alguém, faça uma indicação e uma resenha falada mesmo, se você não for o tipo de pessoa que escreve resenha escrita, verdadeira, sabe? Isso. Falando das coisas boas e ruins, né?
são todos os livros, tem muitos livros bons que não passam essa sensação ruim, né? De um posicionamento errado. Sim. Eu até separei algumas aqui que eu sei que a gente tem aqui em casa. Alguns eu não lembro, né? Por exemplo, O Mistério dos Sete Relógios, esse eu li. Sim, eu também li. Eu adorei esse. Tem um romance super fofo no livro. É um romance super fofo. Eu fiquei impressionada. Eu nunca li um romance nos livros da Agatha. Foi o primeiro que eu li e vi que tinha um romance. É tão fofinho, você fica torcendo por eles. E não tem Poirot nem Miss Maple, não, tá? E isso é uma polêmica, talvez, que os livros que eu mais gosto dela são exatamente esses que não tem os dois. Porque a minha percepção é que quando ela bota os dois, ela acaba escolhendo um final muito mirabolante, entendeu? Uma coisa muito inacreditável, porque, assim, são personagens muito inteligentes, então precisa ser uma coisa muito elaborada para eles não adivinharem. E nesses que não tem eles, e são pessoas normais tentando adivinhar o que aconteceu, igual a gente, né? Nós, pessoas normais, é muito mais interessante o plot, você consegue entender e você fica, caraca, então é isso. E o Mistério dos Sete Relógios é um livro gostoso de ler. Muito bom. Eu não acertei, eu nem lembro direito também o que aconteceu. Agora eu lembrei que é. Eu lembro pouquíssimo também, porque eu li tem muito tempo. Mas é um livro que eu super leria de novo. É muito gostoso de ler. Eu tenho livro que eu fico assim, não, esse aí eu já li, não vou ler mais não. Já fiz a minha leitura ali. Tem livro que a gente pensa assim, né? Esse eu não vou ler mais não. Isso. Mas os livros da Agatha, eu tranquilamente, os livros que eu gostei, eu releria. De boa mesmo. E olha que tem muito livro que eu gostei que eu não tenho vontade de reler não. Mas os da Agatha... É porque é o tipo de livro que faz sentido também para você fazer uma transição na sua leitura. Ler uma história muito densa, ler uma história que você gostou muito, um romance que você gostou muito. Lê Agatha Christie, pega ali um livro menorzinho dela que vai funcionar, vai te deixar ligado, não vai tirar a leitura da sua rotina, porque é o tipo de livro que você lê e tá de boa, não se apega muito não, sabe? Mas tem e não sobrou nenhum, eu acho que é o livro meu livro preferido dela. Meu também. E é o livro que realmente me deixou, ai, nossa, fiquei... Ele tem um plot sensacional e, assim, é uma coisa que você não imagina e que quando você lê o final faz total sentido. Sim. Todas as peças se encaixam, tem uma trajetória muito boa. Nossa, esse livro é perfeito. E ele ele passou por uma modificação, né? Porque o nome original não era esse. Não, o nome em inglês nem é esse, né? No Brasil a tradução né? Ficou para o caso dos 10 negrinhos. E, gente, nem faz sentido. Porque, assim, é uma história que se baseia num poema infantil. Tá, o poema é a história de 10 negrinhos, né? Isso. 10 estátuas. Estatuetazinhas. 10 estátuas pequenininhas. Totens, assim, eu acho, né? Mas assim, nem era esse. Se fosse uma questão de pegar e fazer uma tradução ali, né? De fato, de como era o título em inglês, mas nem foi esse o caso, né? E esse título, não sobrou nenhum, ele é muito mais sugestivo do que o outro. Sim, muito mais. Aí tem um Natal de Poirot, esse foi o... É de contos, acho que foi o primeiro, né? Não, esse não é o de contos, sobre o Natal mesmo. Eu lembro que eu comecei a ler ele no dia 23 de dezembro, achando que eu ia terminar no Natal, né? Pra ler, porque ele é dividido em dias, né? Uhum. Não consegui. Infelizmente não consegui fazer isso. Mas porque os livros não são livros tão dinâmicos para ler, não. Mas é um assassinato que ocorre no Natal. O que é de contos é a Aventura do Pudim de Natal. Ah, é verdade, isso mesmo. Que é muito bom também, esse foi o primeiro que eu li. É verdade, eu tinha esquecido que tem uns contos. E os contos nem são tão bons assim, mas eu gostei, eu lembro muito do primeiro, que foi o primeiro que eu acertei, foi o primeiro que eu li, assim, o restante eu não lembro muito não. A Extravagância do Morto, eu não lembro se eu li. A Extravagância do Morto foi do box que eu te dei, então de repente você leu sim. Ah, então eu li, mas não lembro da história.
Os Elefantes Não Esquecem, que a gente comentou, que foi um dos últimos que eu li. O último que eu li foi a da Correnteza, né? Segundo a Correnteza. É muito gostosinho de ler também. Esse eu acertei metade só. Não É um acertei livro tudo, que não. só não é um livro que tem urgência, é um mistério que aconteceu há muito tempo atrás, há anos atrás. E o desfecho é bastante pé no chão, não tem nada de inacreditável não. Foi bem racional o desfecho que ela fez. Isso. E Um Crime Adormecido, que é um dos meus prediletos também, que a gente chegou a comentar que esse é um caso da Miss Maple, né? Isso. E é basicamente isso. Se vocês gostam da Agatha e quiserem também apresentar para alguém, ou se você nunca leu e tem vontade de ler, uma dica que eu dou é: não se apega ao começo das histórias, porque se você for se apegar muito no começo do livro, você não vai desenvolver. É muita apresentação de personagem que não faz sentido, não é importante. Ao longo do tempo você vai lendo e você vai memorizando esses personagens, porque no começo é tudo muito confuso, então só vai lendo que no final vai fazer sentido. Não se apega muito nisso. E eu tenho uma dica para você. No dia de postagem desse podcast, para quem não sabe também, a gente tem um perfil no Instagram, tá? É @leituraCria. E no TikTok também é @leituraCria. E no Instagram, eu fiz há uns anos atrás um post explicando, né? Dando umas dicas, na verdade, de um guia para você ler Agatha Christie, né? Como você lê os livros dela, dicas para você se encontrar melhor nessa experiência. E eu vou compartilhar lá nos stories no dia de publicação, né? Então, se você está ouvindo esse podcast aqui no sábado, é só você entrar lá no Instagram da Leitura Cria e que você vai ver que tem ali um manualzinho para você se guiar quando for ler os livros dela, tá? E se você tá ouvindo esse podcast em outro dia e ficou curioso aí com esse post, me manda uma mensagem lá na Leitura Cria que eu mando esse post para você. E aí você pode ter essa experiência e de repente vai melhorar um pouco a sua experiência na hora de ler. E caso você queira, né, expor sua opinião, fazer alguma crítica construtiva, enfim, é só mandar um e-mail pra gente, né? Nós deixamos o endereço de e-mail aí no começo do programa, mas de qualquer forma vamos deixar de novo na descrição desse episódio, que aí no próximo episódio nós vamos estar lendo seu e-mail. E antes de fechar, Laura, te cortar aqui rapidinho, eu queria dar só uma observação bem rapidinha sobre a Agatha também. O primeiro mistério dela, o primeiro livro publicado dela foi o mistério do caso de Styles, que a gente tem aqui em casa, só que não lemos ainda. E o livro Cai o Pano, que é o livro que é o desfecho ali do Poirot, né? O último livro ali do Poirot, ele retorna para esse primeiro caso. Então, a convite de Poirot, o capitão Hastings retorna ao local da primeira investigação de ambos, a mansão Styles. Isso é uma coisa para arrepiar qualquer fã de Agatha Christie e deixar aquele... Nossa, por que ela fez isso? E no final, na edição que eu tenho aqui dos Elefantes Não Esquecem, é uma edição antiga, que por acaso eu ganhei de umas pessoas queridas também, porque é o que eu falei, eu tô sempre ganhando um livro da Agatha Christie antigo, é uma coisa especial. Essa edição aqui é pela editora Círculo do Livro, é de 72, 76, e no final desse livro aqui, Os Elefantes Não Esquecem, dessa impressão que eu tenho aqui, a nota, né, tem uma nota aqui falando sobre o autor, e diz aqui que a Agatha, ela matou os seus dois personagens principais. Assim, ela, antes de falecer, ela já sabia, né, mais ou menos, devia estar sentindo que ia falecer. Ela escreveu o livro, né, finalizando a história dos dois personagens principais dela. É como se ela não estivesse dando oportunidade para ninguém escrever sobre os personagens, porque são personagens dela. E vocês têm noção que ninguém mais escreveu nada realmente sobre eles? Eu já vi e já li livros sobre o Sherlock Holmes que não foi escrito pelo Arthur Conan Doyle, mas eu nunca li nenhum livro da
que tenha o Poirot, outro personagem da Agatha. Ela escreveu histórias e não tem ninguém que tenha essa... É como se fosse uma coisa sagrada mesmo. Então, não acho que... Eu não vi, mas se você viu aí, fazendo gancho agora, você pode mandar para o nosso e-mail @leiturakria@gmail.com. Caso você tenha aí alguma adaptação que você já tenha lido sobre esses personagens, manda aí pra gente. Se a gente cometeu algum erro aqui também, né, Lara? É bem capaz. Muito provável. Pode mandar também pra gente que a gente vai ler no próximo episódio. Por favor, sua opinião é muito bem-vinda aqui no nosso podcast. E não deixe de comentar se você gostou, se não gostou. Compartilha se você gostou, nos dê dicas e pontos de melhoria, que a gente está aberto a opiniões. Isso, e futuramente nós vamos vir né, com algum livro específico da Agatha para fazer nosso parecer com spoilers também. Muito provavelmente vai ser o E Não Sobrou Nenhum, porque é um livro muito impactante pra gente, né? Sim. Então é isso aí, gente. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa leitura e até o próximo.